Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Coisas de Dayana. E hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar, eu vou fazer na verdade aqui um resumo sobre o livro de Apocalipse. Esse livro, ele tem sido muito procurado por leitores, por pessoas, para saber o que vai acontecer no final dos tempos. Muitas pessoas leem esse livro, algumas por temor a Deus, outras por curiosidade. Eu fiz aqui 5 lives incríveis, falando desse livro. A gente leu capítulo por capítulo e cada live ela tem aproximadamente 1h e pouco, de duração. E eu entendo que para muitas pessoas, elas querem saber o que está escrito em Apocalipse, elas não conseguem nem ler e nem entender esse livro. E de repente também ela vê um vídeo que tem mais de 1h de duração e para ela acaba se tornando difícil de ouvir tudo, de ouvir 5 horas de gravação. E eu super entendo. Eu aconselho que um dia você pare para ler esse livro, porque com certeza ele vai edificar a sua vida. Mas eu fiz esse vídeo aqui bem curtinho, pensando em quem quer saber, a história de Apocalipse. Não no sentido de você ficar com medo, sabe? De isso vir aí trazer um certo medo em você. Mas para que você de fato consiga a sua salvação. Então o intuito desse vídeo é para que você descubra a verdade revelada por Jesus para você conseguir a sua salvação. O livro de Apocalipse, ele começa com uma revelação, a qual Jesus fez a João, tá? Jesus, ele revela a João. Na verdade, ele começa com avisos. Ele começa com avisos às 7 igrejas. São igrejas da época, mas são igrejas que é como se a gente estivesse falando de comportamentos de pessoas, de comportamentos de igreja. Então Jesus, ele faz algumas observações e ele elogia, as qualidades, que aquelas pessoas, aquelas igrejas têm, mas ele faz também alguns apontamentos. E ele deixa bem claro que se não mudar, se não houver a mudança, a pessoa ela não vai ter a coroa da vida e ela vai sofrer a segunda morte. Depois desses avisos, que são aí resumidos em viver em santidade, a não ter um coração orgulhoso, a não pecar. Depois que ele dá esses avisos às 7 igrejas, ele começa abrindo alguns selos. João vai até o céu e o único que é digno de abrir esses selos é Jesus. E Jesus, ele começa a fazer a abertura desses selos. E é liberado aí os primeiros cavalos do Apocalipse. Com certeza você já ouviu falar, isso te gera bastante dúvida e isso te faz até pensar que nós já estamos vivendo o Apocalipse, E os primeiros cavalos são o cavalo branco, que muitas pessoas interpretam como a falsa paz, ou até mesmo como algo que já estivesse acontecido. O segundo cavalo, que é o cavalo vermelho, que é um cavalo que vai trazer guerras, E muitas pessoas acham que estamos vivendo o Apocalipse, pois isso já está acontecendo no mundo. O terceiro cavalo, que é o cavalo da fome, que vai ter muita fome, muita desigualdade social, isso também já acontece. O quarto cavalo, que é o cavaleiro da morte, E depois Jesus, ele continua abrindo os selos e vai acontecendo algumas catástrofes, Alguns acontecimentos no mundo que não são de costume e que também nunca aconteceram, pelo menos não por enquanto. Então Jesus, ele abre esses selos. Enquanto Jesus está abrindo esses selos e muitas pessoas estão morrendo, as pessoas também estão sendo convidadas a se arrependerem dos seus pecados e conseguirem a salvação. Depois que ele abre esses selos, ele vê 7 trombetas, Tem 7 anjos que vão tocar 7 trombetas. E os castigos dessas trombetas, eles são muito mais severos do que dos 7 selos. E tudo isso vem acontecendo para que a humanidade venha se arrependendo do pecado. Deus, ele não quis pegar e destruir o mundo. Ele quis que as pessoas se arrependessem do pecado para que elas de fato tivessem o coração aquebrantado e tivessem a salvação. Após as 7 trombetas serem tocadas, vem as taças da ira de Deus. É onde o mundo já começa a sofrer muita destruição, é onde as corrupções elas já estão expostas, mas mesmo assim Deus, ele não acaba com o mundo e ele vem convidando as pessoas para terem o arrependimento, mas vão ter pessoas que vão ter o coração muito duro e que de fato elas não vão se arrepender. E as pessoas que não se arrependerem não vão ter direito à salvação, à vida eterna.
elas vão para um lago de fogo e vão queimar eternamente, tá bom? Então, depois das taças da ira de Deus, Jesus, ele vence. O inimigo, ele tenta meio que imitar a Deus. Ele forma aí uma diviníssima trindade, assim como Deus tem, né? Que é Deus, o Espírito Santo e Jesus. O inimigo, ele também faz isso. E Jesus, quando, né, já está aí na reta final praticamente do Apocalipse, ele derrota a besta e o anticristo. Porém, Satanás, ele é preso. Ele fica preso durante 1000 anos. E as pessoas que conseguiram passar por essa tribulação, elas vão viver ali com Jesus, né, nessa paz. Porém, Satanás só está preso. Depois de 1000 anos, ele vai para a terra de novo, atentar as pessoas. E as pessoas que conseguiram, né, sobreviver e as que foram mortas já estão ressuscitadas, reinando esses 1000 anos com Jesus. E essas pessoas que ficaram vivas, mesmo elas sabendo que Jesus é bom, que Jesus é o caminho, elas têm o livre-arbítrio entre o bem e o mal, tá bom? No final, Satanás, ele é derrotado, ele vai para o lago de fogo. Deus, ele dá a cidade prometida, que é uma cidade revestida de ouro, e as pessoas que foram fiéis, que tiveram um coração aquebrantado, que perdoaram, que viveram em paz, né, que são pessoas boas, vão viver a eternidade, morando com Deus. Não vai ter mais igreja, Deus, ele vai estar entre a cidade, não vai ter mais maldade, não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais nada de ruim, só vai existir amor, a glória, Deus e as pessoas que foram fiéis a Deus. Então, Apocalipse, ele se resume nessa história, tá bom? E se você quiser ver tudo bem detalhadinho, os erros, os pecados que as pessoas não podem cometer, tudo assim bem explicado, indo bem direitinho, versículo por versículo, eu te convido a assistir as lives. Elas estão ótimas, tá bom? E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever aqui no canal, que eu estou sempre trazendo a palavra de Deus aqui no canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.